Olá, pessoal. E estamos retomando a gravação do nosso programa Oportunidades da Semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado, justamente numa semana, né, onde nós tivemos aí durante o final de semana a negociação entre Estados Unidos e China, e foi chegado ali a uma trégua ali de 90 dias com relação às tarifas da China que estavam acima ali de 100%, 140% ali de tarifa, reduzindo ali para uma tarifa em torno de 10% aí durante esses 90 dias, né, enquanto tem toda a negociação envolvendo ali os 2 países. Então o mercado vem repercutindo, né, mercados muito mundo afora ali na movimentação de alta, forte. E vamos dar uma olhada aqui no mercado brasileiro, como que ele reagiu após a notícia. Bem, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube, e aqui nós temos a gravação da nossa oportunidade da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Bem, pessoal, esse é o gráfico do Ibov, tá? Semana passada tivemos ali uma reação forte, né? Quando o Ibovespa voltou para testar a região dos 133.000, ele tocou ali, formou um pivôzinho de alta e foi para testar o topo histórico. Chegou a renovar a máxima histórica, deu uma violinadinha ali, ele chegou a tocar 137.000. Hoje, mercado futuro, né, o mini índice abriu com uma forte alta, abriu com 1,5 de alta, mais de 1.000 pontos de alta, só que foi devolvendo ao longo do dia, tá? O Ibovespa não fez uma abertura parecida, né? Até tinha ali uma expectativa de que abriríamos um pouco mais para cima. Acabou que ele abriu testando novamente a região de resistência e está sentindo, tá? Bem, vamos lá. O que que eu vejo para o Ibov? O Ibov ele segue numa movimentação de alta, topos e fundos ascendentes. O único ponto é que a região atual de preço é uma região de dificuldade, porque é a região do topo histórico. Então a gente tem que ter um certo cuidado com o tamanho de posição, né? Não ficar extremamente alavancado, porque depois de ter esticado tanto, natural que haja correção, tá? Então, o que eu entendo para o Ibovespa é segue o viés de alta, segue o viés mais comprador. Fico alerta com relação ao fato de que já estamos um pouco mais esticado, mas eu vejo que se o mercado corrige, por exemplo, até a faixa dos 135, já considero um primeiro ponto ali para a gente ficar atento, tá? Pode ser um ponto que ele já segure e tente mandar para cima no curto prazo. Caso nos próximos dias o mercado ele ainda faça um movimento de alta e já vinha rompendo essa região, qualquer movimento de pullback também entendo que pode ser oportunidade na compra. Ou seja, o viés ainda segue, né, um viés de alta. Só fico alerta que o mercado andou muito aí nos últimos dias e tem que ter um certo cuidado ali para não entrar pesado, né? E acabar vendo o mercado corrigindo um pouco mais, o que vai acabar gerando ali um calor, o mercado voltando, né? Vai acabar deixando uma posição um pouco mais desconfortável, tá? Mas de qualquer forma, o viés ainda segue comprador. Apesar da região de preço ser uma região mais difícil, né? Região de topo, mas a pernada atual ainda é uma pernada de alta. Eu só mudo de viés mesmo de compra se ele perder a região dos 133. É claro, não vou encher a mão na compra aqui, porque senão eu posso ficar preso enquanto o preço vem corrigindo, tá? Se tiver ali algum candidato interessante, está em região de suporte, acho que vale sim procurar ali algumas entradas, talvez entradas menores no momento, e a partir do momento que a gente entender que o mercado encontrou um fundo aí no curto prazo e que está apontando novamente para cima, a gente começa ali a procurar candidatos mais interessantes, tá? Mas de qualquer forma, ainda vejo um mercado mais positivo e correções ainda sugerem oportunidades de compra. Gráfico do dólar, WDL Foot. O dólar, pessoal, o dólar ele vem numa pernada de queda, né? Ele acabou perdendo aqui a região dos 5,80, tá? Veio testar a região dos 5,65 ali mais ou menos, fez um movimento de repique, testou mais uma vez 5,80, bateu cabeça e mandou para baixo. No momento eu vejo um dólar mais lateral, né, entre essa faixa verde aqui e a faixa vermelha. Só que assim, o meu viés pro dólar ainda é de baixa, tá? Eu vejo um dólar mais para baixo. Inclusive, se ele perder nos próximos dias 5,64, o próximo alvo que eu projeto para o dólar é até a faixa de 5,50. Então, o dólar ainda para baixo. Caso o dólar ele suba no curto prazo para testar de novo a região dos 5,80,
ponto de resistência. Acredito que ali ele bate cabeça e volta para testar de novo 5,65, tá. Então dólar para baixo, Ibov para cima, pode ter correção, tanto o dólar para cima quanto o Ibov um pouquinho mais para baixo, indicando uma correção no curto prazo, mas o viés segue o mesmo, dólar para baixo e o Ibovespa aí, bolsa para cima, tá. Bem, vamos lá. Trouxe 2 candidatos, né, como a gente sempre comenta aqui. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de Dexus, que é DEXP3. Opa, DEXP3. É um candidato que eu vejo para compra, tá. Vamos lá, pegar aqui o gráfico semanal dele. Bem, o gráfico semanal dele, ele vem numa pernada de queda, né. Recentemente ele chegou aqui na região dos 7,50, né, então veio testar essa região aqui. Inclusive ele tem região de topos lá do passado, né, que ele está testando. Tem essa linha vermelha que ele precisa escapar, tá, então fica o alerta na linha vermelha. Ele já começa a demonstrar uma certa divergência na queda, né, então fez novo fundo, mas o ROC não fez novo fundo, tá. E por que que me chama a atenção, né, se eu for pelo gráfico diário, então ele foi aqui nessa região de fundos anteriores no 7,50, ele violinou e depois voltou tudo, tá. Recentemente, inclusive, ele fez aqui um movimento de pullback e já está formando um pivôzinho para cima. Tá certo que no dia de hoje não tá um gráfico muito agradável, né, ele precisaria romper para cima desses 8,10 para a gente começar a projetar alvos de Dexus a 8,70. Mesmo que Dexus ele falhe nesta região, venha perdendo a região dos 7,60, eu entendo que até a região dos 7,50 dá para se pensar na compra a partir do momento que ele forma um pivôzinho de alta. Estou acreditando que ele lance depois um terceiro movimento, uma onda 3, e projetaria alvos em Dexus até a região de 8,70, tá? Então eu gosto de Dexus, entendo que é um bom candidato. Tá certo que a região de preço não é a melhor agora, né? É, se eu fosse tentar alguma coisa aqui, meu stop teria que ser um pouco mais folgado, então colocar o stop lá perto do 7,15, tá? Então daria aí cerca de 8% de stop, com possível alvo de 11, né? Meu alvo tá aqui em cima. Então, por isso que eu gosto. Agora, o ponto de atenção é o seguinte: é se ele falha por aqui no curto prazo, vem testar de novo essa região do 7,65, ou se esse movimento de hoje é apenas uma correçãozinha ali no curtíssimo prazo, e aí amanhã ele já começa a apontar para cima, tentando testar esse topo, né? E aí esse terceiro movimento já pode surgir agora, tá? Então fiquem atentos na possibilidade dela já começar a embalar para cima aí. Então gosto de Dexus, entendo que é um bom candidato sim, e certamente é um dos candidatos que eu ficarei de olho aqui, tá? Outro que eu gostaria de chamar a atenção, não é positivo. Positivo é um que eu estava acompanhando, mas não é positivo não. É o gráfico de Even 3. Even 3. Vamos lá. Primeiro ponto, se eu pegar o gráfico semanal aqui de Even 3, né, ele veio numa pernadona de alta, né, lá de março de 23, opa, veio nessa pernadona de alta lá de março de 23. Se eu traçar uma retração, que é o gráfico semanal, tá? Se eu traçar uma retração de toda essa pernada de alta, ele está pousado em 50% de retração, ele está pousado em região de um topo aqui de outubro de 22, ele já testou ele já testou uma, duas, aqui ele deu uma violonadinha, mas depois recuperou. Então já são 4 testes nesta faixa aqui dos 5,50, 5,60, por isso eu considero uma boa região de compra, tá? A princípio, meu primeiro alvo seria testar de novo essa região de topos aqui na faixa dos sete reais, né? Então seria testar esses topinhos anteriores e eventualmente ir rompendo, podendo buscar 7,75. Então eu gosto de Even 3, considero um bom candidato também. Gráfico diário, né? Voltando para o gráfico diário. Ele testou o fundo anterior mais uma vez, acabou reagindo. Já está tentando trabalhar para cima desse topinho do 6, vamos ver se ele consegue ficar aí para cima. Trabalhando para cima do 6, próximo alvo, 6,98, R$ 7. E aí, conforme a gente comentou para o semanal, rompeu o 7, ele vai para 7,70. É claro, isso não vai acontecer de um dia para o outro, leva tempo, tá? Ah, mas se eu comprar por aqui e bater cabeça, o que acontece? Ele volta para testar o 5,60, né? 5,60, 5,50. O que não pode acontecer e ficaria feio é ele perder a região aqui de fundos, né? Então eu até colocaria, se eu entro numa operação aqui, meu stop para baixo de 5,20, né? Ou seja, do preço atual até 5,20, deixa eu só pegar aqui minha ferramenta, do preço atual até 5,20, é, por enquanto tá dando 13%, tá? Então tá assim, tá um stop um pouquinho caro, né?
não quer correr tanto risco, talvez o stop aqui abaixo de 5,40. Se bem que o ideal seria ele nem perder esse 5,50, tá? O ideal seria que ele já respeite 5,50 e mande para cima. Meu primeiro alvo tá dando 14%. Então, assim, apesar de ser um stop um pouco mais caro, ele tem ali uma relação risco-retorno um pouco maior que 1 para 1, tá? E aí, se romper para cima dos 14,50, né? Desculpa, para cima do 7, aí o meu alvo passa a ser de 26%. Então, ao médio, longo prazo, ele já tem um alvo mais interessante, tá? De qualquer forma, estou gostando da reação, considero um bom candidato. Tá certo que ele também não está na melhor região de preço, já esticou um pouco no curto prazo, mas ainda vejo que é para cima, tá? Então vamos seguir acompanhando para ver se a F3 rompe para cima do 7 e abre desculpa, para cima do 6, né? Que é o primeiro ponto aqui, 6,10. Rompe para cima do 6,10 e vem buscar essa região do 7, que já seria o meu primeiro alvo, tá ok? Então é isso daí. Agora vamos dar uma olhada aqui no S&P 500. Vamos lá, pessoal, S&P 500. Bem, S&P 500 um movimento forte de alta, né? Desde de abril, ali, 9 de abril, ele vem ali subindo bem, né? Com toda a questão ali da, da diminuição ali, né? Da tensão, com toda relação a essa guerra tributária aí, né? Essa questão tributária ali dos Estados Unidos com outros países. Hoje já abriu com um gap de alta, está subindo quase 2,5 ali, né? Por conta do acordo ali feito com a China. Tá certo que tá esticado, né? Eu, inclusive, estava chamando a atenção nos últimos dias que essa região dos 770 eu vejo como ponto de resistência, eu tomaria cuidado com compras, né? Hoje ele já abriu com gap e abriu para cima dessa região. Olha, por enquanto eu não vejo compras, tá? Eu acho que para quem está comprado tem que ter até um certo cuidado ali, proteger um pouco mais. Se por um acaso o mercado seguir animado, S&P 500 continuar subindo aí nos próximos dias, aí sim, pullback até os 770, procuraria a compra acreditando numa retomada, acreditando nele voltando lá para testar a região dos 6.140, testar topos históricos, né? Por que que eu não me animo ainda com compra? É apenas um primeiro dia, né? Eu acho que tem que tomar cuidado, porque se amanhã ele fecha para baixo dessa região, segue sendo um ponto de resistência. Aí o ponto que eu vejo mais interessante para compra seria se ele voltasse próximo de 5.500, ou até mesmo aqui na região dos 5.000, 5.600. Entre 5.600 e 5.500 são os pontos mais interessantes para quem procura novas entradas de compra, acreditando em algo parecido com isso. Então, assim, tá para cima, o viés segue sendo de alta, não compro aqui, eu entendo que esticou muito no curto prazo. Se ele continuar subindo, ok, vai subir sem mim mesmo, tá? E se fizer uma correção, aí sim eu começo a ver oportunidade. Então, cuidado para não tentar pegar ali, né? O trem andando, já andou bastante ali. Eu acho que para quem conseguiu surfar esse movimento de compra, é uma região que dá para pensar em fazer algum tipo de proteção, sobe stop, ou pelo menos faz uma parcial ali para proteger parte do lucro, e para quem está de fora é mais uma região de observação mesmo. Seguiu subindo, fez pullback? Ok, vale tentativa. Amanhã, próximos dias, volta para baixo dos 770, aí para quem está comprado, atenção, né? Talvez pensar em sair ali no curto prazo e procurar novas oportunidades mais para frente. E para quem está de fora, espera corrigir ali entre 5.600 e 5.500, pode ser uma nova tentativa em breve, tá ok? Bem, então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana. Lembrando que a gravação é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. E aí, a semana que vem a gente volta aí para ver como que o mercado reagiu e também procurar novos candidatos ali que estejam em pontos interessantes de preço, tá ok? Um abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.